Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo, meu nome é Tel. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 24 de agosto, uma quarta-feira que marca o início das semifinais da Copa do Brasil e também mais uma rodada final para a decisão de vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Antes de começar o nosso planejamento para essa quarta-feira, vamos falar um pouquinho sobre os jogos de terça-feira, né, tivemos a classificação, a confirmação de classificação com mais uma vitória do Benfica contra o Dinamo de Kiev por 3-0. O Benfica que além de fazer o que era esperado, que é gols, né, utilizando ali a desorganização do Kiev, o Benfica foi acima, né, foi além do esperado também, conseguindo um padrão de back, um padrão de superioridade. Então, se você esteve a favor do Benfica, que você esteve muito bem, o Benfica confirmou e com muita propriedade aqui a sua classificação para a fase de grupos. No jogo do Estrela Vermelha, muita intensidade, muito forte começou o Estrela, abriu 2-0, mas acabou tomando um empate no final, que acabou dando a classificação, um gol contra aos 90 minutos, que acabou dando a classificação para o Maccabi Haifa. Esse jogo também cumpriu as expectativas de um jogo para gols, tá? E por último, depois de um 0-0 fora de casa, o Pilsen venceu o Karabag por 2-1 e também confirmou a sua vaga. Esse jogo eu dei uma atenção um pouco menor, tá bom? E temos daqui a pouco o jogo do Sport com a Chapecoense. Eu estou gravando esse vídeo às 19 horas, tá? Então vamos falar sobre esse dia 24. Eu estou usando aqui, para quem não lembra, o radar esportivo, tá? Vou usar aqui o dia 24 de agosto. Temos então aqui os jogos da Copa do Brasil e os 3 jogos da Liga dos Campeões. Vamos começar pela Liga dos Campeões e aí a gente termina com Copa do Brasil, pode ser, pelo horário? Vamos começar então aqui com Trabzonspor e Copenhague. O Trabzonspor é um time turco que eu tenho acompanhado nessa temporada bem de perto, assim como o Fenerbahçe do Jorge Jesus. O Trabzonspor começou perdendo fora de casa por 2-0 para o Copenhague e conseguiu diminuir e trouxe para a Turquia um jogo bem aberto, né? Eu vou mostrar para vocês como é que foi o primeiro jogo para ver o que a gente pode ter de expectativa, assim como a gente fez ontem, tá? Eu vou puxar aqui no SofaScore. A gente teve então um 2-1 do Copenhague contra o Trabzonspor. Você vê que foi um jogo aqui bem partido e dá para a gente ver nas estatísticas do jogo que não só o Copenhague finalizou muito no gol, mas o Trabzonspor também. E os dois times criaram bastante, né? Então foi uma vitória do Copenhague, mas não foi uma superioridade tão clara, porque não foi uma inibição do adversário. Você não fez com que o adversário tivesse inibido, recuado, sem criar nada contra a sua baliza. Pelo contrário, dá para a gente ver aqui que o Trabzonspor criou bastante, finalizou até mais, só que na baliza o time do Copenhague acabou finalizando um pouquinho mais, tá? Então realmente foi um jogo bem parelho. O mercado coloca aqui uma odd de 2 para o Trabzonspor e eu acredito, pelo fato da gente ter tido um jogo desempatado na primeira partida, também num cenário para gols. Tá? Primeiro porque o time turco em casa ele tem um apoio absurdo da torcida, para quem não tá ligado nisso, né? A torcida turca é simplesmente assim, doente pelo lado positivo de apoio, tá? Então, eu não acredito que o Trabzonspor vai ficar esperando para poder fazer um gol. Acho que eles vão para cima igual louco. E o Copenhague, obviamente, vai também ter as suas oportunidades fora de casa, assim como eu vi o Trabzonspor tendo as suas oportunidades fora. Tá? Então, para mim, é um jogo com uma incidência que pode tender para o match odds devido a essa pressão inicial esperada do Trabzonspor. Se o Copenhague se posicionar de uma maneira mais recuada, a gente pode ter uma ideia de trabalhar esse Leo Copenhague aqui. Qual que é o problema? Já foi visto no primeiro jogo que os dois times têm problemas defensivos, né? Se a gente buscar os últimos jogos aqui do Trabzonspor, a gente vai ver que o Trabzonspor tomou uma goleada de 5-2 do Antalyaspor em casa, tá? Em casa, fora de casa. E tomou 2 gols do próprio Copenhague. Então, não é um time 100% defensivo, é um time muito forte ofensivamente. Para me dar a condição de trabalhar o match odds aqui, e nesse caso eu gostaria muito de trabalhar o Copenhague, o mercado de correção do Copenhague, porque se eu venho com uma ideia de que o time turco vem muito apoiado pela torcida e vem motivado para buscar essa recuperação de resultado, estar contra o Trabzonspor vai ser uma situação bem difícil. Então, buscar uma situação de correção do Copenhague, caso o Trabzonspor entre muito bem, pode ser interessante. Mas, se o Trabzonspor
demonstrar para mim que esse empenho, essa vontade, essa necessidade está também sendo traduzida em desorganização, aí não vale a pena. Porque estar no mercado muito tem a ver com você confiar principalmente na parte defensiva do time que você está a favor. E se eu estou contra o Copenhague, obviamente eu estou a favor do Trabzonspor. Então eu preciso de uma defesa sólida. Se mostrar para mim, se o jogo se for demonstrado ao longo do início que o Trabzonspor não está conseguindo segurar e esse anseio pelo gol faz com que a equipe se desorganize, aí eu vou preferir o mercado de gols, tá bom? Então já vou marcar aqui com vocês, ó, o Trabzonspor para mim é um jogo com possibilidade de trabalhar aqui. Eu vou até colocar lá nos jogos parelhos, tá? Com possibilidade de trabalhar uma correção de preço para o lado do Copenhaga, mas se eu encontrar espaços nessa necessidade, nessa ansiedade do Trabzonspor, eu também vou ficar de olho no mercado de gols. Tá? O outro jogo que a gente tem é o Dinamo Zagreb contra o Bodo Glimt. Tá? Os dois times bastante conhecidos. O Bodo Glimt ultimamente tem sido mais na mídia, né? A 1,80 a odd do Zagreb. O Zagreb fora de casa perdeu por 1-0. A gente consegue ver que teve um momento bom no primeiro tempo aqui do Bodo Glimt, onde ele acabou abrindo o placar. Mas se a gente puxar as estatísticas, a gente vai ver um Zagreb muito agressivo também. Olha só, o Zagreb finalizou mais no gol certo na baliza, né? Teve um pouquinho menos de finalização. O time do Bodo Glimt esbanjou escanteios, né? Então foi um time que rodeou bastante a área. Mas o Zagreb não é um time bobo e é por isso que o mercado, já sabendo, o Zagreb também criou uma grande chance aqui, o mercado já sabendo disso colocou a odds do Zagreb como favorito. Primeiro, o Bodo Glimt teve criação para fazer mais do que um gol dentro de casa e não conseguiu. Ou seja, 1-0 fora de casa para o Zagreb foi um resultado bom, porque o Zagreb também tem um time muito bom, tá? Como o resultado vem desempatado também existe a possibilidade de a gente trabalhar gols por aqui. O ataque do Bodo Glimt é muito forte, tanto dentro quanto fora de casa. Se a gente buscar os últimos jogos do Bodo Glimt aqui nessa qualificatória, o time empatou fora de casa com os Žalgiris, mas ele tinha vencido em casa por 5-0. Então ele não precisou gastar tanto assim essa arma. Já o Zagreb, vamos buscar aqui, o Zagreb meteu 4-2 no Ludogorets, dentro de casa. E aí depois, esse foi o jogo da volta, né? O jogo de ida ele venceu também fora de casa por 2-1. Ou seja, o ataque do Zagreb não é tão fraco como as pessoas imaginam. Por isso, eu estou mais tendencioso aqui a nem olhar para o match odds. Por quê? A característica do time do Bodo Glimt, ele é uma característica de time destemido. Quem acompanhou o Bodo Glimt na Conference do ano passado, onde ele ficou no grupo da Roma, ele não está nem aí se o time é grande, se o time é pequeno. O Bodo Glimt ele tem uma característica de ir para cima. Tá? E é complicado você estar, por exemplo, eu quero um cenário de o Zagreb dominante, dentro de casa, se prevalecendo com o apoio da torcida, mas é difícil você imaginar um Bodo Glimt se preocupando com isso, para quem acompanha o Bodo Glimt no campeonato dele. Né? O Bodo Glimt é um time que vai para cima e não está nem aí, vai encontrar os espaços e vai atacar. Estar contra o Bodo Glimt, geralmente, eu lembro muito do Sassuolo, estar contra o Bodo Glimt geralmente não é uma situação muito boa para match odds. Tá? Então esse jogo eu já tenho uma incidência maior de só observar os gols. Aí o que vai ditar para mim? Se é um jogo para longa exposição, se é um jogo para uma exposição mais curta, se é um jogo para eu deixar às vezes para o segundo tempo, mesmo já tendo um cenário onde o Zagreb precisa buscar recuperação, então ele precisa se expor. O que vai ditar é o live. Tá? Mas eu não cogito, pelo menos nesse momento inicial, trabalhar o match odds porque eu acho que vai ser uma situação perigosa. Tá? O Bodo Glimt é um time muito agressivo. Cabe nesse jogo também uma possível alavancagem, né? Um cenário, por exemplo, o Zagreb precisando do resultado no final, ou o Zagreb já estando em vantagem e aí, às vezes, no conforto do momento, acabar deixando o Bodo Glimt buscar a recuperação. Então, pode ser interessante também abrir esses horizontes aí. Mas, para mim, é um jogo que eu vou ficar somente de olho em overgoals. Se vai ser, olha, quando eu coloco aqui que eu vou ficar de olho em overgoals, não quer dizer que o jogo vai acabar 3-3. Né? Eu não sou vidente, tá? Das características que eu acompanho das equipes, é um jogo que me apetece, como dizem os nossos amigos portugueses, mas ficar de olho para oportunidades em gols, tá?
E por último, que também eu vou falar isso, mas aqui a gente já tem um cenário um pouco diferente, a gente tem o PSV contra o Rangers. O jogo de ida foi 2-2. Vou mostrar para vocês aqui. 2-2, tá? O Rangers saiu atrás e depois empatou logo em seguida. Virou o jogo e tomou o empate. Foram gols bem próximos, né? O nível de resposta dos times foram muito rápidos. E a gente consegue perceber aqui duas incidências parecidas, né? Que foi o seguinte: assim que o PSV marcou, não é que o PSV recuou, é que o Rangers foi para cima de forma muito forte e acabou conseguindo o gol. E assim que o Rangers virou, o Rangers deu uma baixada de ritmo e o PSV cresceu e conseguiu empatar. Então isso diz muito pra gente do que pode ser essa situação no jogo da volta, tá? O que a gente teve de estatística? Olha só, os dois times também finalizaram muito, o Rangers finalizou um pouquinho mais. O time do PSV teve mais escanteios, né? Então é um time que também rodeou bastante a área do Rangers e os dois times tiveram basicamente ali a mesma quantidade de escanteios, desculpa, de grandes chances. Então o mercado ele prevalece o time do PSV pelo fato de jogar em casa, mas não dá para dar por morto o time do Rangers. Tá? Ah, mas empatou em casa. Beleza. O Rangers ele estava praticamente eliminado pelo time do Union, lá da Bélgica. Tinha perdido, se eu não me engano, de 2-0 fora de casa e conseguiu reverter o placar. É óbvio que dessa vez ele vai jogar fora de casa, mas o Rangers é vice-campeão ali da Europa League, tem um elenco muito bom. Então eu tô muito curioso para saber onde é que esse jogo vai me dar oportunidade. Se você levar em consideração só o que as equipes produzem ofensivamente, seria um jogo para gols. Tá? É chovendo molhado. Né? Foi 2-2 o primeiro jogo, nada de novo. Mas existe a possibilidade, e se você tem metodologia para isso, você tem que estar muito atento, e esses jogos vão acontecer todos ao mesmo tempo, e esse é o grande problema, né, da UEFA. Existe a possibilidade de um acende e apaga, ou seja, de uma troca de superioridade. Se você tiver mais atento, estiver encontrando essa oportunidade e estiver conseguindo focar, você provavelmente nesse jogo vai conseguir encontrar o que aconteceu no jogo passado, que foram trocas de superioridade. Né? Mas qual é o ensinamento que a gente tem que levar do jogo de volta? O time que marcou, pelo menos o que aconteceu no jogo de ida, ele se desconcentrou e tomou um gol logo em seguida. Isso pode ter a ver com desconcentração, pode ter a ver com o empenho do adversário, pode ter a ver com várias situações, mas é bom você já se ligar para isso. Eu geralmente trago isso para o meu trade, tá? Não é uma crença, mas eu uso muito assim do que eu vejo no jogo de ida para entender como que a equipe se comporta quando ela está em vantagem, tá? Eu tô mais inclinado para gols, porque pela quantidade de jogos no mesmo horário, são 3 jogos às 16 horas, você conseguir manter uma atenção tão grande numa troca de superioridade, geralmente é mais difícil. E aí pode acontecer de você tomar um gol ou deixar de fechar uma posição quando essa leitura já mudou, porque você está focado em outro jogo. Principalmente porque são dois jogos muito bons. Enquanto está rolando esse daqui, vai estar rolando o Trabzonspor com o Copenhaga e o Dinamo de Zagreb contra o Bodø/Glimt. Então vão ser jogos que vão chamar sua atenção. Tá? Então eu vou, para minha saúde mental e financeira, eu também vou colocar essa possibilidade de trabalhar gols aqui. Tá? Porque é um jogo que olha que interessante, mesmo estando vindo de 2-2, ou seja, nenhum time precisa se arriscar, os dois times não têm características defensivas. Não são times que cadenciam jogos, são times que partem para cima. Então, a gente pode ter de novo aqui um 2-2, um 3-3, um jogo mais aberto, porque basta um gol para que o outro time tenha que dar a resposta, e no jogo de ida isso aconteceu com uma velocidade muito grande. Tá? Então, às vezes a gente traz do jogo de ida, pelo fato dele estar empatado, como foi o Pilsen com o Karabag, uma ideia de um jogo mais truncado no início, mas, nesse caso, pela característica das equipes, eu estou mais tendencioso para o mercado de gols. O Trabzonspor, pelo apoio da torcida, por um possível comportamento de recuo do Copenhaga, pode me dar a opção de trabalhar match odds. Os outros dois, eu só quero olhar o mercado de gols. Tá bom? Não descarto trabalhar recuperações de resultado no final, desde que eu esteja em lucro. É a minha metodologia. Beleza? Vou deixar no PDF de apoio esses jogos, mas lembre-se que as ligas começaram agora. Então, o Copenhaga deve ter ali 3 jogos. O Trabzonspor deve ter um jogo em casa. Então,
não leva muito em consideração ainda. Vamos falar de Copa do Brasil para a gente fechar, que eu tô com fome, eu tenho que jantar. Fluminense e Corinthians, jogaço. Né? Primeiro de tudo, jogaço nessa semifinal. Jogo de ida no Maracanã, às 19h30. Tá? O Fluminense, para o mercado, é favorito em casa. Tá bom? O Corinthians foi eliminado da Copa Libertadores pelo Flamengo. O Corinthians conseguiu uma classificação muito boa e, na minha opinião, justíssima contra o Atlético Goianiense da Copa do Brasil. Fluminense passou pelo Fortaleza, está muito bem no Brasileirão, tá? E na minha opinião, se o Fluminense quiser se classificar, é aí nesse jogo de ida que ele tem que fazer resultado. Mas vale para o São Paulo, né? Mas vamos falar sobre o Fluminense. Na minha opinião, o Fluminense dentro de casa ele tem um desempenho muito grande, a gente já vai ver as estatísticas aqui, mas o apoio da torcida do Fluminense é muito forte. Tá? Assim como a gente vai falar na volta da Fiel, que é absurdamente forte também. Para mim, é um jogo Fluminense manter posse de bola, tentar criar as maiores chances de perigo. O Corinthians deve jogar de uma forma mais fechada, sabendo que pode resolver em casa. Não vai querer passar de novo pela situação de ter que sair numa desvantagem de 2 gols e ter que reverter isso em casa, porque não dá para fazer isso sempre. Então, na minha opinião, um Corinthians mais organizado, mais preocupado em não ceder espaços, não dependente da bola, não necessariamente um Corinthians interessado em ter a posse de bola, tá? É um Corinthians que vai tentar jogar de forma cirúrgica, principalmente na defesa, não dando espaço, não cedendo oportunidade, porque sabe que o Fluminense tem hoje talvez o melhor atacante de atividade, vamos colocar aqui na América do Sul, junto com talvez o Pedro, que hoje do Flamengo esteja muito bem, mas o Cano hoje ninguém tem mais gol no mundo esse ano do que o Cano. Então o Cano tá voando, tá? Então, para mim, o Corinthians pensa nesse jogo em levar uma vantagem. Um empate é um excelente resultado, 1-0 para o Corinthians é um excelente resultado. Então, eu vejo um Corinthians jogando com a cabeça. Com isso, com o Fluminense provavelmente dominando a bola, dominando as ações, a gente pode ter a oportunidade de trabalhar um Lei Corinthians. O que você precisa saber para poder se expor no mercado? Que é o básico. Né? Se eu estou a favor de um time, no caso o Fluminense, estou lendo o Corinthians, eu preciso que o Corinthians não esteja saindo. Então, eu preciso de um Diniz delegando ao seu time intensidade. O Fluminense tem posse? Lindo, mas eu não basta a posse para que eu entre Lei Corinthians. Eu preciso de um Fluminense quebrando as linhas defensivas do Corinthians, finalizando no gol e não deixando o Corinthians contra-atacar. Tá bom? Esse é o principal para eu estar dentro do mercado. É o que eu quero buscar aqui. Uma situação. Aqui o mercado deu favoritismo para o Fluminense. O que eu quero buscar aqui é uma situação de correção, digamos assim, de ajuste dessa odd do Corinthians, que mesmo estando alta também pode se ajustar. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de estatística. Eu vou usar as estatísticas da Série A do Brasileiro, tá? Porque fica mais fácil para mim. O Fluminense então tem 12 jogos dentro do Maracanã com 8 vitórias. 75% das vezes o time sai na frente, isso é muito bom. Tá? Falhou pouco em marcar e fica sem sofrer gol ali, vamos dizer, num número bom de jogos. 33% não é tão ruim. O Corinthians sai na frente em menos de 50%, é um número relativamente... Para você que busca, por exemplo, uma situação de Lei Corinthians, é até um número alto, mas vamos ver dentro de campo. O time falha bastante em marcar e fica poucos jogos sem sofrer gol. Ou seja, o Fluminense marca mais, sofre menos gols, o Corinthians marca menos, sofre mais gols. Em relação, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver a mesma tela que eu aqui. Deixa eu puxar para cá, para não fazer cagada. Aí. Em relação à criação de chances, isso aqui eu gosto muito de ver. Estou no notebook aqui, é mais complicado. Vamos lá. O time do Fluminense tem uma ampla superioridade em relação a criar oportunidades, principalmente dentro de casa, comparado ao Corinthians. O Fluminense cria em média 1.99 é 2, né? 1.99 e 2 de grandes chances. E ele de fato aproveita 2. Só tendo o Germancano no time, né, para ter essa média tão boa. Ou seja, o time cria 2 grandes chances, o time marca 2 gols
em média por jogo dentro de casa. Isso é muito bom, tá? A média defensiva também é bem parecida, tá? O time cede 1.25, tem tomado 1.08. O time do Corinthians, ele cria em torno de 1.15 e marca um gol por jogo. Também está dentro da média, mas a criatividade do Corinthians é muito pobre. Podia estar criando muito mais chances de qualidade. E esse hoje talvez seja o maior defeito do Corinthians. Não é só defensivamente, em algumas situações, é principalmente não criar, não alimentar os seus atacantes, né? E o XG contra, ou seja, as chances cedidas pelo Corinthians é muito alta. Só que o time tem tomado um pouco menos. Se a gente for colocar dentro da média, poderia estar tomando até mais gols. Quando a gente fala do primeiro tempo, o Fluminense tem um desempenho muito bom. O time só perde 8% das primeiras etapas, vence quase 60%, marcou 12 e sofreu 5 gols. O time do Corinthians vence 25, perdeu quase 60% dos primeiros tempos, marca 7 e sofre 11. Então a gente consegue ver aqui pelo menos um padrão de superioridade do Flu. No segundo tempo, mantém-se o Fluminense ali em destaque, mas o Corinthians vence mais, perde um pouquinho menos, mas metade de derrota no segundo tempo ainda é uma quantidade grande. O Fluminense passa a sofrer um pouquinho mais de gol, mas continua tendo ali números um pouco maiores, tá? Melhores, vamos dizer assim. Quando a gente fala de bola parada, o Fluminense marcou 7 gols de cabeça, o Corinthians 5, o Corinthians tem 5 gols de escanteio, o Fluminense 3, e no desempenho defensivo, o Corinthians no frigir dos ovos é um pouco pior, porque toma mais gols de bola parada, mas o Fluminense também toma esse tipo de situação. E numa semifinal, num jogo tão truncado, num jogo às vezes com poucos espaços, as bolas aéreas podem sim definir esse jogo, tá bom? Uma coisa que a gente precisa listar aqui, e eu vou voltar agora para o radar esportivo, que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte, deixa eu puxar essa tela do OBS para cá. É o seguinte, tem um jogador-chave dentro do time do Corinthians, vocês nem vão vir aqui porque não está aparecendo a escalação, mas eu vou falar o nome dele, que se chama... Como é o nome do jogador que veio do Zagreb, meu Deus? Eu preciso ver esse nome desse jogador, eu tô ficando caduco da cabeça. Mas eu tô com o nome dele, é Yuri Alberto, não é? Yuri Alberto. Deixa eu confirmar aqui para ver se eu não estou ficando maluco. Eu acho que é sim o Yuri Alberto, provável titular nesse jogo. É o Yuri Alberto sim. O que eu quero listar com o Yuri Alberto? O Yuri Alberto no Internacional, ele fazia uma função muito importante de contra-ataque. A gente vai ter um Flamengo contra o Inter, que foi 4-0, se eu não me engano, para o Inter dentro do Maracanã, que foi muito parecido com o que eu estou imaginando para esse jogo. Estocadas de bola em velocidade para o Yuri Alberto correr e ter ali uma finalização clara para o gol. Esse é um fator importante se você quiser estar dentro do match odds. Porque se o Yuri Alberto tiver com velocidade de correr, de puxar, eu não sei se ele vai jogar, tá? Eu estou falando desse jogador em específico porque é a minha preocupação para essa posição. Se o Yuri Alberto tiver essa velocidade e estiver escapando, é um sinal claro que a sua posição no match odds está um pouco mais arriscada do que eu gostaria, tá? E se isso acontecer, eu não vou estar dentro do mercado. Mesmo que esse jogo não seja para gols, mesmo que esse jogo às vezes não me dê oportunidade para trabalhar, se eu ver essa situação acontecendo, que é o Yuri Alberto em velocidade, talvez eu não me posicione aqui. Tá? Talvez só em lances específicos, numa janela bem específica, como uma bola parada. Beleza? Então, muito cuidado com o Yuri Alberto, que eu tinha me esquecido o nome, que é talvez uma válvula de escape para esse tipo de jogo e vem muito embalado depois de marcar um hat-trick contra o Atlético Goianiense, o cara pega uma motivação muito boa. Tá? Pro lado do Fluminense, não preciso nem falar, o Germancano é o grande artilheiro, o Fluminense vai usar também as bolas paradas. Para mim é um jogo com uma tendência de possibilidade de lei Corinthians, por conta de uma expectativa de organização mais recuada do Corinthians, mas se o Fluminense não conseguir conter esses contra-ataques, eu estou fora. Para mim, um jogo com tendência, se o Corinthians fizer um bom papel, até de empate. Tá? Vamos ver como é que vai ser de fato esse jogo. Vamos falar então, para terminar, já estamos aí com 24 minutos, entre São Paulo e Flamengo, jogo de ida no Morumbi. A gente teve várias trocas ao longo desses últimos 3 anos aí de
de superioridade entre as equipes, né? O São Paulo vencia o Flamengo com muita frequência e depois o Flamengo agora começou a devolver esse tipo de situação. Se a gente pegar os últimos jogos entre São Paulo e Flamengo, o São Paulo venceu uma por 2-1, o Flamengo fez 5-1, 4-0, 3-1 e venceu essa última agora por 2-0. Os dois times estavam mistos, tá? Reserva misto. O mercado dá um favoritismo para o Flamengo fora de casa, muito por conta da última fase do Flamengo. Se a gente pegar os últimos jogos do Flamengo aqui, a gente vai ver que o Flamengo perdeu aí para ninguém. Né? Vamos ser sinceros, o Flamengo venceu o Juventude, venceu o Avaí fora de casa, empatou com o CAP, venceu o Atlético Goianiense, venceu o Corinthians na Libertadores, venceu o São Paulo, os dois times mistos, venceu o Corinthians de novo na Libertadores, fez 5-0 no Brasileirão no CAP, venceu o CAP na Arena da Baixada e empatou com o líder do Brasileirão Palmeiras. Então realmente a fase do Flamengo é muito boa, mas o São Paulo vem jogando bem também com o Rogério. Eu tenho mais descrença no São Paulo fora de casa do que dentro, porque o São Paulo dentro de casa realmente é um time muito bom. Se a gente pegar a única derrota do São Paulo nos últimos jogos dentro de casa foi para o próprio Flamengo, vamos levar em conta que os dois times estavam praticamente reserva, tá? Não dá para levar tanto em consideração. Os últimos jogos aqui, o São Paulo tomou 3 gols para o Goiás, depois ficou sem tomar gol para o América na Copa do Brasil, para o Ceará e para o Bragantino. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas para a gente, de fato, buscar algo um pouco mais aprofundado. Deixa eu puxar para cá. Olha só. O São Paulo, então, dentro de casa, tem 5 vitórias em 11 jogos. Eu vou pedir só a paciência de vocês, porque esse cara leigo aqui em tecnologia precisa ver o que está gravando. Às vezes eu coloco na tela, eu estou falando e não está na tela. Tá? Então, ó, 55% das vezes que jogou dentro de casa no Morumbi, o São Paulo saiu na frente. Os números do Flamengo são ruins. Por que o número do Flamengo é ruim? Porque a gente está buscando a estatística do Flamengo fora de casa, onde o Flamengo ainda jogava com o Paulo Souza, naquele time desorganizado. Então, se a gente colocar frente a frente, realmente o São Paulo vai ser um time superior. Quer ver? Ó, o time do Flamengo falha mais em marcar, o time do Flamengo sofre mais gols, o Flamengo sai menos na frente do placar, tem menos vitória. Quando a gente fala de criação, o São Paulo tem mais criação do que o time do Flamengo, tem mais aproveitamento. Então, tudo aquilo que a gente imagina do Flamengo, em números, se a gente esticar o Brasileirão, a gente vai acabar se enviesando em dizer que é um time com dificuldade. Mas nesse momento, e é por isso que a gente precisa encurtar essa janela de análise, o Flamengo ele está muito bem. Né? Mas não dá para descartar que o São Paulo dentro de casa é um time que produz bastante chance. A gente viu aqui quase 2 grandes chances por jogo. É um time que vence 55% dos seus jogos, falhou em marcar em apenas 27% das primeiras etapas, então é um primeiro tempo com muita potência do São Paulo. Tá? É um time que perde pouco. O Flamengo ainda tem esses números, como eu falei, então a gente tem um desempenho do Flamengo mais baixo. O grande calcanhar de Aquiles do São Paulo se chama segundo tempo. E tem sido assim, não só dentro de casa, como fora de casa. Tá? Então tomar um pouco de cuidado nisso. E eu não trabalho tanto assim, com tão cheio no mercado no segundo tempo, eu estou mais ativo no primeiro, mas é para se levar em conta. Uma coisa que também pode decidir esse jogo, assim como no Maracanã, aqui no Morumbi, são as bolas aéreas. O Flamengo é o time que mais marcou de cabeça no Brasileirão, o São Paulo é um dos top 3 ali, junto com o Palmeiras, que mais marcaram de cabeça. Tá? O time do Flamengo é o time que mais marcou de escanteio, não, é o segundo que mais marcou de escanteio, com 8 gols. O time do Palmeiras, se eu não me engano, marcou 10, né? Ou seja, é um número muito alto. E se a gente puxar as duas defesas, o Flamengo toma gol de bola parada e toma gol de cabeça, mas o São Paulo tem tomado muito gol de cabeça. Então, sim, as bolas aéreas são um fator imprescindível, mas aqui vai uma dica para você qualificar ainda mais a tua análise. Eu falo dela de vez em quando, você vai se lembrar. Escanteios, situações de times que têm boas bolas paradas contra equipes que têm bons contra-ataques, geralmente são situações perigosas. Então, se eu tenho um Flamengo que é excelente de escanteio, excelente de bola aérea, excelente de cabeça, mas eu tenho um São Paulo preparado para agredir o Flamengo justamente quando o Flamengo subir
para buscar essa situação de bola parada, eu tenho um jogo perigoso, eu tenho um jogo tendendo mais para gols do que para match odds. Muita gente se frustra ao comprar, vem primeiro com essa ideia de que está todo mundo falando de bola parada, né? E aí vem com essa ideia, pô, mas eu aproveitei a estatística do Flamengo, porque era uma estatística boa, o Flamengo realmente é bom de bola parada, comprei uma posição contra o São Paulo, tomei um contra-ataque do São Paulo e o gol. Isso acontece com frequência. Por quê? Primeiro, já comprou o primeiro escanteio, nem de fato analisou como que estava o posicionamento do São Paulo, porque a partir do primeiro canto você já consegue identificar isso, né? E ignorou também o fato que o São Paulo tem jogadores velozes, né, que vai tentar puxar essa velocidade. Mas isso pode acontecer ou não. Nos primeiros lances de perigo, nos primeiros lances de bola parada, você vai conseguir ter uma análise. Tanto as bolas paradas do São Paulo, o posicionamento do Flamengo, e as bolas paradas do Flamengo, o posicionamento do São Paulo. E com isso, a partir do momento que vai acontecendo essas bolas paradas, você já vai traçando o que você pode explorar. Quando é assim, quando o time já se posiciona para buscar os contra-ataques, e eu quero estar a favor dessas bolas paradas, eu me exponho no mercado de gols, tá bom? Nessas duas partidas, tanto no Fluminense quanto no Corinthians, eu acredito que a gente possa ter oportunidade de match odds. Por exemplo, esse jogo aqui do Flamengo, ele tem um mercado enviesado para o lado do Flamengo. Qualquer dificuldade apresentada pela equipe rubro-negra, a gente vai ter um mercado tendo que corrigir. Desce a odd do São Paulo, sobe a odd do Flamengo. Se você entende que o momento do Flamengo de dificuldade é um momento onde o Flamengo não está tendo saída para contra-ataque, essa sua correção ela vai ser feita, se isso acontecer, de uma maneira mais tranquila. Se o Flamengo está acuado ou está com dificuldade, mas tem umas esticadas em contra-ataque, essa correção vai ser mais arriscada. Né? Tudo isso você tem que dosar com a tua metodologia. Para essa odd do São Paulo dentro de casa, ela já está muito esticada para mim. Tá? A não ser que o Flamengo faça um jogo perfeito. Para mim, é muito mais fácil a gente ter um início, uma correção do Flamengo com um início muito bom do São Paulo, do que propriamente uma continuação de subida e redução de probabilidade da odd do São Paulo. Estou mais com uma expectativa maior de corrigir essa odd do Flamengo em caso de dificuldade. Mas lembrando, não levem, se você está acessando o PDF de apoio, cuidado com essa análise total dos últimos 12 jogos do Flamengo fora de casa no Brasileiro, porque lembre-se que ainda tem ali estatísticas do Flamengo e do Paulo Souza, tá bom? Para mim, esse jogo aqui tem mais expectativas de gols do que hoje lá, mas vamos ver, né? Fico por aqui então, 31 minutos de vídeo, deixo aqui um desejo de bons trabalhos para vocês. E se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever. Tem muita gente que me acompanha aqui e não é inscrito no canal. E o like no vídeo ajuda bastante também. Valeu? É sempre um prazer.